mais antidemocrática de todos os tempos, em função de uma legislação que foi arquitetada no Congresso Nacional para limitar a renovação política. Introduziu-se na legislação vigente o fundo eleitoral, que é uma imoralidade, especialmente porque nós não temos partidos, temos siglas para registro de candidaturas, dirigidas cartorialmente, de cima para baixo, e se faz uma distribuição ao sabor de conveniências, visando, sobretudo, a eleição de um número maior de deputados federais, já que a referência para o fundo partidário é exatamente o número de deputados que integram a bancada da sigla. Com isso, nós temos um ajuntamento de siglas em torno de uma candidatura que passa a ter, além de 800 milhões de reais do fundo eleitoral, distribuído em todos os estados. Isso significa que alguns têm recursos demais e outros de menos. Alguns têm tempo de TV e de rádio demais, outros de menos. E a legislação ainda chegou ao absurdo de permitir que alguém que se enriqueceu ao longo do tempo possa gastar parte da sua fortuna na campanha eleitoral. Então, é uma eleição do desequilíbrio. E a legislação não é respeitada. Emissoras de televisão e de rádio, pela legislação, não podem beneficiar determinados candidatos em prejuízo de outros. E não é o que ocorre. É responsabilidade da emissora? Não. A responsabilidade é do Tribunal Superior Eleitoral, que aceita que se rasgue a legislação impunemente. Ou seja, nós elaboramos leis supostamente para o bem, na condenação do mal. Às vezes elaboramos bem, outras vezes elaboramos mal, mas quase sempre leis são ignoradas ou interpretadas ao sabor de circunstâncias de conveniências. Então decide-se quais são os favoritos antes de começar a campanha eleitoral. Mesmo que em pesquisas equivocadas, sem base real, já que, segundo um proprietário do Instituto de Pesquisa disse, a metade da população se recusa a responder o questionamento, não responde. Então parte-se de uma base irreal para definir o rumo da eleição. Fica a impressão que há um sistema operando nas sombras desta campanha eleitoral. Que sistema seria esse? O sistema financeiro, obviamente, porque o Brasil se tornou o paraíso dos bancos nos últimos governos. Os últimos governos transformaram o Brasil no paraíso dos bancos, um monopólio de bancos. 5 bancos respondem por 94% do crédito no país, decidem quando devem ganhar, quanto devem ganhar e como devem ganhar, definem as taxas de juros. Então, mão grande no sistema eleitoral, na esperança de orientar o eleitor na direção do caminho que se deseja, e na área política da mesma forma, e na mídia da mesma forma. Na área política, os chamados chupins da República, que se beneficiam desse sistema, aí se organizam numa arca de Noé, na esperança de sustentar o sistema vigente. Mas, senador, eu tenho notado, tenho vivido essa experiência, além da legislação, concordo com o senhor que a legislação é absurda, a legislação eleitoral, que o tratamento é desigual. Agora, os candidatos contribuem pesadamente para que os debates sejam engessados, e agora os candidatos também fazem o possível para escapar de sabatinas, de entrevistas francas, diretas como essa. São os candidatos que determinam que o tempo da resposta, pergunta, de 1 minuto e meio, meio minuto, um candidato que conseguir resumir um plano em 1 minuto merece ser presidente do mundo, não do Brasil. Os seus representantes, ou o senhor que decide isso,
protesta contra isso nas reuniões? O senhor tem procurado impedir que os debates sejam engessados? Porque a minha impressão é de que os candidatos gostam de pouco tempo. A minha pregação sempre foi contra o engessamento, sempre preguei contra. Eu creio que o debate impede o conteúdo, não é para exposição de conteúdo, é impossível. Você vai gerar 10 milhões de empregos como 30 segundos para responder. Chama Jesus Cristo, ele faz o milagre. Portanto, o debate pode ser útil na forma atual, com essa limitação de tempo, para que o eleitor identifique o perfil dos candidatos apenas, ou perceba, se for inteligente, esperto, qual o caminho que o candidato quer percorrer para chegar ao seu objetivo. Eu, por exemplo, tenho insistido no rompimento com esse sistema, que é a causa dos problemas que nós enfrentamos, que é esse sistema corrupto, do balcão de negócio, a fábrica de escândalos de corrupção, né, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, dessa relação desonesta entre os poderes, na preservação dos privilégios das autoridades. Se nós não substituirmos esse sistema de governança, todas essas promessas que, como enxurrada, todas as noites, no horário nobre de televisão, da parte de alguns candidatos privilegiados, nós somos obrigados a ouvir, todas essas promessas não serão honradas, porque esse sistema é um sistema esponja. Ele enxuga a capacidade financeira do poder público de investir em setores essenciais como saúde, educação, segurança pública. Se esse sistema for preservado, o Brasil não alcançará índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza, com as suas potencialidades econômicas. Nós podemos ver alguns presos agora na Operação Lava Jato, outros ainda serão presos, mas esse sistema continuará fabricando barões da corrupção, ladrões do dinheiro público. A substituição desse sistema de governança é o primeiro passo para a mudança. Eu chamo de refundação da República, porque o que temos não é uma república, passa a ideia de império, porque a minoria que assalta o poder vale-se do esforço de todos para preservar os seus elitismos e os seus privilégios. E a refundação da República parte de uma ideia fundamental: todos nos metemos à lei e todos somos iguais perante a lei, o que não ocorre hoje. Senador, a propósito, desculpe, depois o Júnior, estou já talhando aí. O senhor começou a campanha dizendo que o seu ministro da Justiça seria o juiz Sérgio Moro e que o senhor institucionalizaria a Lava Jato. Depois o senhor não falou mais nisso. É que o senhor tinha convidado o Sérgio Moro, ele recusou, depois, o que houve? Ele reagiu a isso? Por que o senhor abandonou essa bandeira? Não abandonei, não. Eleito presidente, se isso ocorrer, eu pego meu celular, assono a tecla e ligo ao Sérgio Moro e pergunto: aceita o convite? Se ele aceitar, será ministro da Justiça. Se ele não aceitar, eu peço a ele me ajudar a escolher alguém que tenha o perfil dele. O convite público que fiz foi uma homenagem. Sérgio Moro é homenageado fora do Brasil. Ele é o ícone de uma nova justiça. A prioridade do povo brasileiro hoje é a Operação Lava Jato. E isso é inteligente da parte da nossa população. Consolidar uma política de Estado de combate à corrupção não é apenas uma questão de ética, é de desenvolvimento. Porque se nós convencermos o mundo que o Brasil voltou a ser sério, certamente os investimentos que se foram daqui expulsos pela corrupção e pela incompetência retornarão para gerar emprego, salário, renda e desenvolvimento. É fundamental, sim, que a Operação Lava Jato, simbolicamente, se transforme numa política de Estado, com o ministro da Justiça que tenha o perfil de Sérgio Moro, para valorizar o Ministério Público, Polícia Federal e Justiça num combate implacável à corrupção, com aprimoramento da nossa legislação penal, para que realmente esse país possa se inserir no mundo civilizado.
A Transparência Internacional diz que nós perdemos recursos preciosos porque estamos sempre elencados em lugar de destaque entre os países mais corruptos do mundo. E que se tivéssemos índices semelhantes ao da Dinamarca de corrupção, teríamos uma renda per capita 70% maior do que a renda que temos hoje. Por isso, combater a corrupção diz respeito, sim, a fugir desta armadilha da renda média para alcançarmos renda alta, alcançando o patamar de país desenvolvido. É um dos itens fundamentais no processo de crescimento econômico, de melhoria do ambiente de negócios, das reformas necessárias para a geração de emprego, crescimento econômico. É um dos itens fundamentais de uma política de Estado de combate à corrupção, uma espécie de tropa de elite no combate à corrupção. Senador, voltando um pouco à sua primeira resposta, eu fiquei com a impressão que o senhor acredita numa teoria da conspiração, que teria escolhido dois candidatos, no caso, no cenário atual, o candidato do PT, Fernando Haddad, e o Jair Bolsonaro, para disputar o segundo turno. O que se justificaria isso? Qual é a lógica disso? Olha, eu, sinceramente, eu vejo uma conspiração contra o bom senso e contra a lucidez. Quando surgem na elite econômica... Quem articula essa conspiração, senador? São forças ocultas, diria o Jânio Quadros. Mas não tem lógica. Eu sinto o peso da mão grande de um sistema. Eu imagino que seja o sistema financeiro, especialmente, com o apoio do sistema político que tem interesse na preservação da prática atual, da cultura política atual, do adesismo, do fisiologismo, da corrida à sombra do poder para beneficiar-se das suas benesses, preservando esses elitismos e esses privilégios. O Brasil não sai desse buraco enorme, aberto pela incompetência e pela corrupção, se esse sistema prevalecer. Então eu vejo sim, Policarpo, uma espécie de conspiração contra a lucidez, conspiração contra o bom senso, contra a inteligência, especialmente quando eu vejo gente pregando o voto útil. Eu tenho o maior respeito pelo Geraldo, que saiu há pouco daqui, mas eu soube agora que há um spot no rádio, o marqueteiro dele deve ser o responsável, que diz lá: votar no Álvaro é ajudar o PT. É a estratégia velha, surrada, incompetente do voto útil. Eu sou favorável ao voto facultativo, exatamente porque eu defendo o direito do eleitor de sequer sair de casa se achar que não existe um candidato à altura das suas convicções e das suas expectativas. Quando diziam, o povo não sabe votar, eu dizia, o povo sabe votar, nós é que não sabemos oferecer alternativas. Na eleição passada, quem votou e ganhou se arrependeu, quem votou e perdeu se arrependeu também. Faltaram alternativas. Quando nós temos alternativas, nós trabalhamos contra elas? Não, não vote no melhor. Vote no menos pior para evitar o pior. Mas é assim que nós vamos construir o futuro desse país. Defender o voto útil, que eu considero inútil, é deseducar politicamente o cidadão. Nós temos que induzir o cidadão a escolher o melhor, a investigar, verificar, avaliar, colocar na balança de prós e contras para escolher o melhor. É por isso que existem 2 turnos. De outro lado, eu sempre me recusei a admitir que as nossas instituições democráticas não estejam consolidadas. Sempre me recusei. Sempre me recusei a admitir que a democracia corre risco. Mas hoje, no Brasil, eu sou obrigado a admitir que aqueles que fazem conjecturas dessa natureza não estão totalmente equivocadas. Quando vejo partidos políticos da esquerda, lideranças políticas da esquerda, insuflando a população ao desrespeito à lei, me refiro à lei da ficha limpa, afrontando o Poder Judiciário, que condenou um ex-presidente à prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, eu vejo que as nossas
instituições ainda não se consolidaram. Se restarem essas duas opções que o senhor repudia, o que deve fazer o eleitor? Não votar em ninguém? O senhor acha que nesse caso deve escolher o menos pior? E aí eu vou dar um exemplo. Se o senhor soubesse, já soubesse o que tinha feito ou como era o Aécio Neves, em 2014, no segundo turno, o senhor teria votado em branco? O senhor optaria pela abstenção? O que o senhor teria feito? Eu já anulei o meu voto em determinada oportunidade. Eu advogo o voto facultativo. Eu creio que nós devemos ser arautos da liberdade plena. Hoje, o que eu diria ao eleitor é: abra o olho, olhe, verifique o itinerário percorrido por cada um. O que me surpreende nas pesquisas de opinião pública é a contradição entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. O que diz a pesquisa qualitativa? Que o eleitor quer o honesto, aquele que tem coragem de combater a corrupção e os privilégios das autoridades, aquele que tem experiência administrativa. É isso que diz a maioria esmagadora do povo brasileiro na pesquisa qualitativa. Aí você vai na quantitativa e ela desmente a qualitativa, porque quem estava liderando pesquisa é quem está preso, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Como a outra pesquisa diz que o que vale é a honestidade. E aí você vê agora, no outro quadro, no outro cenário, a pesquisa qualitativa fala em experiência administrativa, competência, coragem de combater corrupção. Aí você vê quem está liderando a pesquisa nunca administrou coisa alguma, não foi cogitado para ser síndico do edifício onde mora, para ser prefeito da sua cidade, para ser governador do seu estado, nunca administrou um carrinho de sorvete na ponta da rua. Essa contradição e lidera a pesquisa. Então há uma contradição. A que o senhor atribui? Isso é um fenômeno a ser decifrado. Eu não consigo decifrar esse fenômeno. O que eu consigo concluir é que isso é um desestímulo. Um desestímulo à boa prática política, é o desestímulo à honestidade, é o desestímulo à eficiência. Hoje, um vereador do interior do Paraná manda uma mensagem desalentado com o que vê. Ele diz: a minha vocação é a política, eu quero fazer política, mas estou desencantado com o que vejo. Não há estímulo à honestidade, não há estímulo à competência, à boa gestão. Isso não vale. É melhor se esconder da política durante todo o tempo, depois surgir durante a campanha eleitoral e dizer que sou salvador da pátria. Senador. Tem gente aí, agora vou concluir, Policarpo, faltou isso. Tem candidato que lidera a pesquisa agora, que se diz o herói do sertão, valentão da hora. Resolve na bala, coloca o revólver na cinta e resolve todos os problemas do país. Ocorre que durante todos esses anos não disse uma palavra de combate à corrupção nos governos Lula e Dilma. Vá ao YouTube, veja se há um discurso sequer combatendo corrupção nos governos Lula e Dilma. Agora, se procurarem os meus, terão que tirar férias acumuladas, porque não terão tempo de ouvir todos, já que diariamente, ou quase que diariamente, eu ia para a tribuna dizendo que o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem e espera o de amanhã para ser esquecido. Eram CPIs, requerimentos, auditorias, representações ao Ministério Público, projetos apresentados, mandado de segurança ao Supremo, ação direta de inconstitucionalidade, uma ação permanente de combate à corrupção, que certamente muitos não prestaram atenção e não acompanharam. Senador, o senhor abriria mão da sua candidatura se o resultado disso fosse impedir ou dificultar que esse cenário catastrófico que o senhor traz se concretizasse? Olha, eu não faria isso porque eu tenho esperança. Se eu admitisse abrir mão da candidatura, eu seria derrotado por antecipação. Eu não seria um candidato honrando aqueles que em mim acreditam, eu seria um covardaço. Eu seria um patife se eu renunciasse agora à minha pregação, porque eu não vim para esse confronto pelo poder, eu vim no cumprimento de uma responsabilidade que eu considero de todos os brasileiros.
Eu sei que é difícil acreditar na palavra de um político, provavelmente os que se encontram aqui devem ter dificuldade de acreditar nisso que eu vou dizer agora. Eu não vim para esse confronto pela ambição de poder. Eu vim para esse confronto para ficar bem com a minha consciência. Eu tenho 42 anos de mandato. Só fui governo 4 anos quando governei o Paraná e 7 meses no último mandato de Fernando Henrique, quando fui expulso do PSDB por pretender instalar uma CPI para investigar a corrupção no governo do meu próprio partido por uma questão de coerência. Eu mudei de siglas várias vezes para não mudar de lado, para preservar os meus valores, as minhas convicções, buscando um ar mais refrigerado, onde eu pudesse respirar melhor para exercer a atividade política. E nesse momento eu vi que as pessoas lúcidas, as pessoas conscientes devem exercer protagonismo, sob pena de reeditarmos a tragédia que nós estamos vivendo, o caos onde estamos instalados, porque nem mesmo aqui na Avenida Paulista se aperceberam que a crise é de tal profundidade que o Tribunal de Contas chega a dizer que no início da próxima gestão o presidente da República não terá dinheiro para pagar salários de funcionários. Anarquizaram o Brasil, explodiram as contas públicas, desarrumaram a organização política nacional e nós temos que refundar a República. Se eu não assumisse essa missão, eu não dormiria tranquilo. É uma questão de consciência, de responsabilidade pública. Policarpo, eu vou até o final, até o último minuto desse jogo, na esperança de ir sim para o segundo turno, porque sempre se espera um despertar da sociedade. Eu imagino que um dia o Brasil vai acordar. Essa anestesia não pode ter um efeito tão prolongado para cegar as pessoas. Alguns alimentam o ódio e o ódio cega a inteligência. Outros alimentam a intolerância que nos leva à violência. O Brasil não pode ficar conflagrado. O Brasil tem que buscar na sociedade o apoio para a mudança. Por isso, lucidez e inteligência se exige agora da sociedade brasileira. O protagonismo deve ser exercido pelos cidadãos desse país, não apenas na política. Eu sei que há os que exercem o protagonismo por egoísmo, porque não enxergam além do próprio umbigo e se agarram a soluções equivocadas, imaginando salvar a própria pele e os seus próprios interesses. Senador, se a campanha recomeçasse agora, o que é que o senhor faria? O senhor admite que cometeu algum erro ou não cometeu nenhum? Não, eu não admito mudança, porque é o que eu penso. O que eu não tive foi auditório para falar. Eu estava outro dia, Augusto, num auditório lá no interior do Mato Grosso do Sul, falando para agricultores, auditório lotado. Eu olhei e disse, está lotado o auditório. Muito obrigado pela presença de vocês. Pena que aqui não cabem os 30 milhões ou 40 milhões que estão ouvindo agora o Bolsonaro lá na Rede Globo. Essa é a diferença. A mensagem é essa que eu quero transmitir ao povo brasileiro. Mas quem está me ouvindo? Quem me ouviu nesse período todo? Eu corri feito maluco. Acho que não teve espaço para expor as ideias. Não houve espaço. Eu corri feito maluco durante a pré-campanha, pelo Brasil afora. Pregando para quem? Para poucos. Veja lá o meu índice de desconhecimento. Eu fiquei 15 anos na mídia combatendo corrupção. No entanto, 56% dos brasileiros, no início desta campanha, diziam que não me conhecem. Então, nós pensamos que as pessoas estão nos acompanhando. Elas estão distantes, elas estão desinteressadas, elas estão enjoadas, elas estão indignadas, elas estão revoltadas. Porque a política no Brasil apodreceu e é preciso separar o joio do trigo. E há dificuldade nesta separação. Certamente é por esta razão que há esse desalento, que há decisões equivocadas. Nós queremos mudar isso, mas precisamos de auditórios, precisamos de casa cheia,
Precisamos de gente que esteja disposta a nos ouvir, a refletir. Isso também vem da escola. Que escola temos no país? O almoxarifado armazenando informações? Ou a escola formadora, que estimula a reflexão, que alimenta a criatividade, que leva o jovem a refletir sobre os problemas do seu país? Senador. Certamente o nosso modelo educacional é a causa dos problemas que nós estamos vivendo. A ausência de investimentos na educação infantil, que altera o itinerário escolar, que influi na redução dos índices de corrupção, nos índices de violência, que melhora a qualidade do emprego e do salário, que influi no desenvolvimento econômico do país. A ausência de investimentos nessa faixa de 0 a 6 anos certamente é a causa central do drama que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Senador, o senhor no segundo turno, o senhor recusaria algum tipo de apoio político? Indo para o segundo turno, a minha conversa é direta com a sociedade. O apoio do segundo turno, especialmente, é um apoio oportunista, de gente que quer espaço no governo, de gente que quer lotear o governo. Quando nós tivemos aquele momento, quando em política se diz a eleição se ganha na arrumação, partidos conversaram conosco, fizeram pesquisa, concluíram que o candidato que tinha maior potencial de crescimento seríamos nós, pela baixa rejeição, e que, portanto, o apoio de uma grande aliança certamente poderia nos conduzir à vitória. Mas essa aliança não se concretizou, porque não subscrevem o documento que eu quero escrever na história do país, que é deixar um legado de mudança. Não subscrevem a ruptura com esse sistema corrupto e incompetente do balcão de negócios. Que apoio o senhor não aceitaria? A razão do isolamento. Que apoio o senhor não aceitaria? As coisas é do Centrão que o senhor está falando. Que apoio o senhor não aceitaria? Não, eu não dispensaria apoiamentos espontâneos, mas eu não trabalharia, não barganharia e não buscaria apoiamentos na área política. Aliás, hoje, poucos dos políticos se aproximam de nós. É evidente, a maioria dos políticos querem a manutenção desse sistema. Quando eu prego rompimento com o sistema promíscuo, eu afasto a maioria dos políticos. É evidente, quando eu falo, vamos reduzir o número de senadores, por que 3 por estado e não 2? Vamos reduzir o número de deputados federais em 20%. Vamos acabar com a aposentadoria especial de políticos. Vamos acabar com o auxílio moradia, com a verba legislatória, com esses penduricários que aumenta salários das autoridades. Eu afugento muita gente. Eu tenho que andar quase só. Senador, ainda hipoteticamente. Essa é uma realidade das alianças políticas, que é na barganha. A Arca de Noé se instalou agora em apoio ao candidato Geraldo Alckmin, que há pouco saiu daqui, que eu tenho muito respeito por ele, mas eu não posso deixar de fazer essa constatação com absoluta sinceridade. Essa Arca de Noé negociou a manutenção do status quo, do establishment. Quem tem o Ministério dos Transportes fica com o Ministério dos Transportes, quem tem o do Trabalho fica com o do Trabalho. Essa foi a negociação na madrugada da política. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Ou rompemos com esse sistema, ou essas promessas de campanha são palavras soltas ao vento. Elas não se concretizarão. É blá 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 de campanha eleitoral que frustrará o Brasil outra vez. Nós estaremos reeditando a tragédia que estamos vivendo hoje. Ainda numa situação hipotética, o senhor agora fora do segundo turno, quem o senhor apoiaria? Bom, eu não admito... Dos candidatos postos. Eu não admito a hipótese de não ir para o segundo turno, Policarpo, por isso eu não posso... Mas vamos trabalhar com ela. Quem o senhor apoiaria? Responder seria admitir a hipótese de não ir. E eu admito a hipótese de ir. Por quê? Porque acredito na inteligência das pessoas. Eu não subestimo a inteligência das pessoas. Eu creio que, se as informações chegarem na sua plenitude, o Brasil não vai errar. Não vai desperdiçar a oportunidade. Bolsonaro, por exemplo? Eu não apoiaria nenhum candidato no segundo turno que não seja o número 19.
Senador, o senhor desenhou um Brasil, e eu não discordo da descrição, não, é sombrio, né? Cheio de problemas, o povo não sabe quem são os candidatos, os partidos agem na base da barganha. Como é que o senhor promete melhorar esse país em 4 anos? Exatamente, essa é a pergunta necessária, imprescindível nesta hora. É invertendo a lógica atual. Augusto, você sabe que o Congresso Nacional sempre esteve de cócoras diante do Poder Executivo. Só em 2 oportunidades reagiu à presidência da República. Reagiu no impeachment do Collor, porque a população foi para as ruas. E reagiu no impeachment da Dilma, porque a população foi para as ruas. Portanto, a cultura política do Brasil é do adesismo. Mas eu vou inverter a lógica se for presidente. Coloco sobre a mesa todas as propostas de mudança no primeiro momento e vou conversar com a sociedade em primeiro lugar. Por isso, eu digo que o próximo presidente tem que ser 50% gestão, 50% comunicação. Eu tenho um vice-presidente que pode ser coordenador de programas, o Paulo Rabelo de Castro, para que eu possa ter mais tempo de me comunicar com a sociedade. Instituições, universidade, religiões, crenças, associações, entidades, sindicatos, cooperativas, federações, confederações, reunindo as forças vivas da sociedade. Isso tudo é muito rápido. Isso tudo é muito rápido. E depois vai ao Congresso. O Congresso não rema contra a maré. O congressista que remar contra a maré será atropelado e substituído na primeira oportunidade. Há no inconsciente coletivo um desejo irreversível de mudança nesse país. Ele vai se tornar avassalador se elegermos o intérprete dessas aspirações. Certamente será possível promover todas essas reformas, até porque o congressista hoje sabe que é preciso cortar na própria carne, sob pena de não restar-lhe mais nada. Nós estamos num momento crucial para o futuro do país. E, obviamente, haverá sim esse entendimento de lucidez. O Congresso reage à presidência. Há corrupção no Congresso? Há. Mas por quê? Porque do outro lado da rua está instalado, no alto do Palácio do Planalto, o grande corruptor. O Congresso dança a música que toca a presidência. Eleja um presidente honesto. Isso é pouco que o Congresso segue o que diz o povo. Segue o que diz o povo ou a presidência? Com coragem. Segue a presidência se o presidente tiver autoridade, credibilidade, capacidade de comunicação com a sociedade, para obter o apoio da sociedade. Você não quer que o Michel Temer tenha o apoio da sociedade, né, Augusto? Não é possível. Ele tem que instalar o balcão de negócios e comprar os votos e comprar os partidos para salvar o seu mandato, denunciado 2 vezes pela Procuradoria-Geral da República. Aliás, o PT está ressurgindo porque tem um grande cabo eleitoral no Palácio do Planalto. Talvez por isso ele tenha sido escolhido vice, para representar as esperanças do PT. O PT é a filosofia do atraso. O PT é a crença na ignorância. O PT é o estímulo à intolerância. O PT é especialista em distribuir a miséria para todos e a riqueza para os seus líderes. Mas o PT tem um grande aliado, que é Michel Temer. O desastre que é Temer no governo do Brasil é que ressuscita o PT, que volta a nos ameaçar. E o brasileiro tem que fazer agora a seguinte opção: caminhamos para a Venezuela, onde uma ditadura corrupta, sanguinária e violenta esmaga o seu povo na pobreza, ou caminhamos para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha, como modelo de Estado que desejamos no nosso país, como modelo de governo que desejamos para o povo brasileiro. Senador, o senhor diferencia em termos de gravidade o crime eleitoral, o Caixa 2, do crime de corrupção? Eu creio que
são crimes que devem ser condenados. Obviamente, cabe aos especialistas definir as penalidades, que podem ser diferenciadas. Mas são crimes abomináveis que devem ser condenados, que devem ser reprimidos, que devem ser julgados e certamente condenados. Ambos são crimes. Então, eu queria fazer uma pergunta pontual. O senhor defendeu uma proposta polêmica alguns anos atrás, que era a redução da maioridade penal para 15 anos. Esse projeto não avançou no Congresso, mas eu queria saber se o senhor ainda defende isso. Avaliando o que ocorre no mundo, eu acho que o direito comparado é sempre o caminho que nós devemos buscar para encontrar soluções mais adequadas para os nossos impasses, para os nossos problemas. E avaliando o que ocorre em outros países, eu continuo, e o que há no Brasil, e sobretudo expectativa popular. Hoje estou num movimento que se chama Podemos, que fala em democracia direta, que consulta a população sobre as suas aspirações, que faz a leitura das prioridades da população. Se será verdadeiro esse movimento ou não, só o tempo dirá, mas isso está escrito lá e eu procuro seguir. Mais de 90% dos brasileiros desejam a redução da maioridade penal. Os exemplos que temos pelo mundo favorecem a tese. E nós advogamos essa tese aqui, a redução da maioridade penal, especialmente para evitar que os responsáveis por crime hediondos, que são os criminosos mais perversos que temos, se utilizem de adolescentes, de menores, como para-choque para a prática dos seus crimes, já que a impunidade prevalece na adolescência. E não temos presídios adequados, mas é responsabilidade do poder público. Sistema penitenciário, para acolher essa nova demanda, é responsabilidade do poder público. É por isso que pagamos impostos. Nós temos que defender o interesse da sociedade, da família brasileira, que quer segurança pública e certamente com bandidos perigosos se utilizando de jovens, até crianças, como laranjas para se preservarem dos crimes que praticam, não é esse o caminho para a redução dos assassinatos no Brasil. Aliás, há um número aí que é perverso. Em 10 anos, de 2006 a 2016, o Brasil sepultou 324 mil jovens assassinados, de 14 a 25 anos. 7 vezes o número de soldados americanos mortos na guerra do Vietnã, em 20 anos. Portanto, nós não estávamos em guerra, mas estávamos e estamos sepultando jovens assassinados, exatamente porque não há segurança, não há política de Estado de segurança pública no país. E mais de 80% desses assassinatos têm origem nas drogas. É por essa razão que nós estamos pregando a instituição de uma frente latino-americana de combate à produção e ao tráfico de drogas, ligada à Organização dos Estados Americanos. São apenas 3 países, Peru, Bolívia e Colômbia. Esses 3 países produzem e promovem o tráfico de drogas. Drogas que passam pelo Brasil, livremente em fronteiras abertas e disponíveis, para se deslocarem depois para o mercado comum europeu, para a Europa, alimentando a violência também entre outros povos. Esta é uma questão crucial. Esse item da redução da maioridade penal é apenas um item num conjunto que leva em consideração financiamento, capacitação e indução de políticas corretas para o combate da violência no país. O senhor admite que o Congresso, que o Senado, sobretudo, está cada vez pior ou não? Admito. Tristemente admito. Por quê? Exatamente porque há um desencanto no Brasil e pessoas talentosas se afastam da política. Outros preferem se esconder da política, se enriquecer primeiro e depois aparecer dizendo: olha, estou aqui para salvar um Brasil, mas sem nenhuma experiência de natureza política. Agora, esse modelo, que é um demônio, né? Um modelo maldito, alguém diz: você combate esse modelo, mas você está nele exercendo mandatos há 42 anos. Daí eu pergunto: mas você queria que eu exercesse mandato onde? Na França?
É aqui que eu tenho que exercer, esse é o modelo? Você acha que eu sozinho seria capaz de destruir esse monstro? Eu conheci esse monstro nas suas entranhas, então eu tenho agora mais dever e talvez mais autoridade até de combatê-lo com vigor e de propor ao Brasil uma aliança nacional, um pacto nacional de governabilidade para promover essa ruptura, para destruir o monstro que está assim, Augusto, afastando da política pessoas sérias, porque é um desestímulo enorme. Não pense você que eu já não tive vontade de fazer a mala e ir para casa. É um ambiente desconfortável. Não me sinto bem. Não me sinto bem. Por essa razão, sou candidato a presidente da República. Ou eu contribuo efetivamente para mudar isso, ou vou embora, porque não tenho mais nada a fazer. Se nesses 15 anos eu combati corrupção para valer, eu me expus para valer, eu abri mão de todos os meus privilégios, inclusive de uma aposentadoria de ex-governador que me renderia até hoje mais de 10 milhões de reais na minha conta bancária. Aí eu vejo que o Instituto Ibope me coloca com 2%. Você acha que eu vou ter estímulo para continuar na política? Vale a pena ser sério? Vale a pena ser honesto? Vale a pena realizar um governo com 90% de aprovação ao final, com Joamir Betting sintetizando e dizendo apenas um Estado brasileiro, apenas um, termina o mandato com superávit, dinheiro em caixa, um grande programa de obras realizado, um milagre operado por um par de santos, reforma administrativa e saneamento financeiro. O Paraná demonstra que a administração pública no Brasil ainda é viável. Vale a pena continuar? Se não tiver o apoio popular, há estímulo para continuar? Por isso, quando Joaquim Barbosa... Quando Joaquim Barbosa... Deixa eu dar um exemplo prático, porque eu acho que o exemplo prático elucida. Quando Joaquim Barbosa se recusou a disputar a presidência da República e disse que era uma decisão de foro íntimo, eu compreendi muito bem a dificuldade que ele teria de conviver nesse ambiente da política. Então não é só o Joaquim Barbosa que nós perdemos. Nós perdemos muitos Joaquins Barbosas na política brasileira em razão desse modelo probíscuo, corrupto, que nós temos que destruir. Ou nós sepultamos esse modelo, ou o Brasil não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza. Senador, o nosso tempo está chegando ao final. Eu gostaria de fazer uma pergunta exatamente sobre economia. Só me engano, o senhor colocou no seu programa como meta um crescimento de 5% ao ano. Eu queria que, objetivamente, o senhor explicasse como é que é possível operar esse milagre. Certo. E olha por cá, Júlio, eu tenho absoluta convicção que é possível. Desde que, em primeiro lugar, se mude esse sistema. Eu não teria coragem de dizer isso. Eu ficaria envergonhado, ficaria ruborizado ao anunciar que vamos crescer 5% ao ano e gerar mais de 10 milhões de empregos, e lá por volta de 2022 investir 22% do PIB, se eu não estivesse antes dizendo uma frase que não é uma frase, que não é um slogan, que não são palavras soltas ao vento. Refundação da República é uma necessidade, é uma exigência, é um sentimento, é a mudança desse sistema. Isso só será possível se nós substituirmos esse sistema. Com esse sistema, não. E nenhuma promessa desses candidatos todos será honrada sem a substituição desse sistema. É possível. Chega ao governo, aplica o limitador de despesa de 10%, emergencial. No segundo ano, um ajuste estrutural de mais 10%, avaliando as despesas de cada área do governo e eliminando o desperdício. Eu fui governador, eu sei que há mais de 10% de desperdício em todo o setor do governo. Orçamento base zero, avaliação do desperdício. No primeiro momento, esse limitador emergencial de despesas de 10% liquida o déficit primário de 139 bilhões já no primeiro ano. Com ajuste estrutural do segundo ano, nós fazemos a virada do déficit para o superávit
que se trata de 2,5% do PIB. Na Alemanha foi 3%. Eu estou propondo aqui aplicar o que fez Angela Merkel na Alemanha. Ao chegar, o impasse, ela disse, olha, se tivesse ouvido a dona de casa da Suábia, isso não teria acontecido, porque ela teria ensinado, não gaste além dos próprios recursos, senão haverá uma tragédia à frente. Aqui gastamos. De 98 a 2007, taparam os buracos aumentando impostos. 26% do PIB, a carga tributária em 98, 30%, aliás, em 2006. E agora estamos chegando perto de 40%. A partir de 2007, era impossível aumentar impostos, passaram a aumentar dívidas. E a dívida cresceu de forma astronômica, de 1 trilhão e 300 e poucos bilhões para 5 trilhões 136 bilhões agora. Então, esse ajuste vai reduzir certamente as taxas de juros, porque nós vamos ter menos déficits, não vamos ter que alimentar com taxas de juros elevadas o déficit público para tapar os buracos da incompetência. Temos que melhorar o ambiente de negócio e a reforma tributária é essencial. Eu já falei do combate à corrupção, à desburocratização. Nós temos que buscar simplificação, temos que buscar regulação competente e segurança jurídica. Certamente vamos impulsionar o crescimento econômico com geração de empregos e vamos crescer sim 5% ao ano em média. Senador, nosso tempo terminou, mas antes de encerrar a entrevista, eu gostaria de propor ao senhor, se o senhor seria capaz de definir seus principais adversários em uma única palavra. Jair Bolsonaro. Eu creio que é desagradável, Policarpo. Eu desejo a Bolsonaro que ele se recupere muito bem, que Deus o livre desse mal que o acometeu em função da violência e que ele possa curtir a vida nas praias cariocas, mas governar o Brasil é para gente competente. Fernando Haddad. É o porta-voz da tragédia. Geraldo Alckmin. É a manutenção do sistema liderando uma arca de Noé que só pode afundar o Brasil. Marina Silva. Sem força e a energia necessária para o enfrentamento de um momento tão delicado e complexo da vida nacional. Meirelles. Meirelles ficou devendo muito, teve 9 anos, defendeu os interesses do sistema financeiro, deixou o país endividado, a dívida cresceu extraordinariamente. Nós pagamos em 2016 452% taxa de juros do cartão de crédito. Ele é um dos artífices deste paraíso dos bancos que é o Brasil. Não chame o Meirelles. Álvaro Dias, para terminar. Alguém que quer cumprir uma missão com absoluta franqueza, com muita coragem e confiança, fé. Eu sei que é possível reviver a fé perdida nas estradas da decepção, que é possível ressuscitar as esperanças que estão sepultadas sob os escombros de instituições que foram depredadas pela incompetência e pela corrupção. Eu sei que é possível refundar a República e transformar o país numa grande nação. Esquecemos de um senador que o Augusto lembrou, o candidato Ciro Gomes. O Ciro disputou 2 eleições, teve, portanto, 2 oportunidades, está vivendo a terceira, deveria me apoiar nessa. Obrigado pela entrevista.